Oi, spoiler. Ah, é, né? Tudo bem? Ops. Olá, meninos, estamos aqui no nosso 8º podcast. Vejam só, já tivemos 7 edições e essa é a nossa 8ª. E aqui comigo, para variar, a gente gostou dessa experiência mística que foi fazer um podcast de 4. Helena. Olá, gente, tudo bom? Kay. Olá, meninas. E diretamente do Corcovado, Anak. Olá, tudo bem? Vamos àquela primeira parte tradicional dos beijos. Foram muitos comentários no podcast passado, porque também houve muita divulgação da parte da Rafa, da sua entrevista. E nós tivemos um total de 96 comentários. Foi um recorde de comentários. Enfim, muitos comentários produtivos, muita gente discutindo, muita gente propondo tema. Tanto que hoje, 2 dos temas que nós vamos utilizar no podcast foram ouvintes que propuseram, para você ver como é importante a sua opinião. Eu queria deixar um beijo especial para todo mundo que deixou comentário, e principalmente para essas meninas que deixaram esses comentários grandes, produtivos, com ideias, porque é isso que a gente quer interagir com vocês, tá? A Jack, a Mary, a Uyara, nossa redatora, a Mariana, a Thaís com Y, a Flavinha, a Ariane, que sempre comenta, a Erika M, que sempre comenta, a Érica, que é nossa moderadora do Lescute e também colaboradora do Parada Lésbica. Eu falei que eu não ia mais mandar beijo pra ela, mas enfim, ela comentou, ela foi uma boa menina, então vou mandar um beijo pra ela. A Gra, a Belisa, que também sempre comenta, a Nani, que sempre comenta, Fernanda C, Rita Mello, a Ceci Romera, que também é moderadora do Lescute, Lolis, Henrique, presença masculina no podcast. Comentem sempre, rapazes. Se for para comentar de forma inteligente, a gente quer saber o que vocês pensam. Nicole, Di, Decoy, que também sempre comenta. Tem a Paula Valesca, que é internacional, nossa ouvinte. Quero mandar um beijo especial para ela, que falou que está divulgando o podcast lá para as amigas dela, dos Estados Unidos. A Lorena também. E é isso. Eu queria mandar beijo para todo mundo. A Fer Quinca também, não posso esquecer dela. A Thay CMS, Lu, Fer. Bom, muita gente. Queria poder mandar beijo pra todo mundo. Kay, quer mandar beijo pra alguém? Mandar beijo pra todas as meninas que leem a minha coluna. Eu estou meio longe da playlist, não tenho inscrito ultimamente. Mas as meninas que acompanham entre elas têm participado, então eu agradeço muito. Para todas as meninas que participam do site, as colunistas, um beijo especial para Sheila Duarte, que é participante no Entre Elas. É isso. Anak? Então, eu agradeço, né? Mando beijos para as meninas que têm comentado na minha coluna. Algumas até têm escrito, então beijo para a Lema, para a Flávia, para a Carol, para o pessoal também que comentou no último podcast. Então, a Ariane, a Fernanda C, a Érica, moderadora, a própria Rafa, a Bila, a Thay, e para as outras meninas também. Fica meu beijo. Helena? Então, um beijo para as meninas que comentaram no podcast, sim. É uma delícia ler os comentários. Para o pessoal que visita meu blog, apesar dele estar super abandonadinho, mas um beijão para todo mundo que visita o blog, que lê as minhas colunas, que também estão super atrasadas. Mas enfim, gente, é uma delícia estar participando do PL e estar sempre tendo esse feedback de vocês. Um adendo. Posso fazer um adendo? Claro. Eu também estou com a coluna atrasada. Na realidade, agora minha coluna é mensal, que antes ela era quinzenal, agora é mensal, aproveitando para divulgar isso também. Bom, meninas, aproveitando esse momento de apresentação do podcast, eu gostaria de anunciar que hoje, né, o dia que nós estamos gravando o podcast, que é domingo, dia 27, foram abertas as inscrições do primeiro concurso de contos eróticos Parada Hot e Magisex. Eu explico. O Parada Hot vai ser um novo site ramificado ao Parada Lésbica, que vai ser fundado dentro em breve, com conteúdo totalmente erótico. Fotos, contos, colunas, tudo voltado para sexo. E para o público lésbico, claro. Afinal, vai ser uma ramificação do Parada Lésbica. Então, como forma de captar colunistas para esse site, a gente, com o nosso parceiro, o Magisex, que é uma loja de produtos eróticos, não é um sex shop típico, eles têm toda uma preocupação com maquiagem, com estética, com cosméticos, enfim, vale a pena visitar.
tá? www.magisex.com.br. Inclusive, no próximo Podsex, vamos ter uma presença especial da galera da Magisex falando sobre seus produtos e interagindo no Podsex, obviamente. Então, eu queria convidar todo mundo para se inscrever no concurso de contos. São 2 categorias, a Light e a Hot. A Light são contos eróticos, com termos mais subjetivos, e a Hot é o hardcore mesmo, pornográfico, pornozão. Nossa, hardcore, do jeito que você fala, eu imaginei um gangbang de 50 meninas assim. Nossa. Sei lá, tem gente que gosta, né? Intenso, profundo. Intenso. As inscrições foram abertas agora, no domingo, e vão até o dia 24 de outubro, ou seja, mais ou menos um mês aí para vocês escreverem e mandarem seus contos. Então, vocês leiam atentamente o regulamento, que tem várias coisas que são exigidas para que os contos estejam dentro dos padrões do site e para que os materiais cheguem em nossas mãos já bem trabalhados, né? Então, espero que todo mundo aí se inscreva e faça a sua colaboração para a literatura erótica lésbica brasileira. Olha só que beleza. Então, começando, né, com a pauta normal mesmo do podcast, esse 8º podcast, vamos falar de um filme, Fingersmith, Falsas Aparências. Esse filme, na realidade, ele não é um filme, ele foi uma minissérie de 2 capítulos, publicada pela BBC de Londres, que é ambientada em qual século, mais ou menos, Helena? 19, é. Exato. E conta a história de 2 mulheres que desenvolvem um romance, mas esse romance acaba ficando muito secundário. Na realidade é um filme muito bem trabalhado, ele tem prima por todos os detalhes, você se empolga com o enredo, porque o roteiro é impecável, mas a questão lésbica fica num segundo plano mesmo. O que talvez seja até mais genial ainda, porque não coloca isso em destaque, ele vem com tanta naturalidade, essa questão toda, que é um pouco gostoso ver isso sem ser trazido como foco, ser visto de forma normal, realmente. Mas é um filme super complexo, como a Adele falou, são praticamente 2 filmes, né? É super longo, mas assim, vale a pena. Eu morri de sofrer assistindo o filme, porque ele dá tantas reviravoltas que você não espera o que vai acontecer, pensa que vai ser de uma forma e é de outra. Então, realmente vale a pena. Eu não vou repetir o que você disse, porque eu concordo. Acho que a história das meninas é completamente secundária, o filme principal ele realmente é muito mais forte. E tenho algumas anotações para falar. Primeiro, a cara daquele menino, parece um vampiro, né? Te juro, eu ficava olhando pra cara dele e falava assim, True Blood. É, o Gentleman. E aí, muito abusado, né? Naquela parte da floresta ali, que eles estão na árvore e tal. Pega a mão dela, tudo bem, ele não vai beijar. O cara, em vez de beijar a mão dela, ele lambe a mão dela. Abusado. Nojento. Mas assim, em especial, a cena das luvas. Eu acho que a cena mais sexy desse filme é quando a menina tira as luvas dela, assim, desabotoando botão por botão. Aquela cena porque merece. tem todo um lance com luva e com mão coberta no filme. Vocês vão sacar quando... Deixa eu fazer um adendo aqui, não, porque tem algumas meninas que não sabem as brincadeiras, né, com mão, que geralmente você faz por baixo da mesa, quando você tá com uma menina. Então, quando você pega a mão de uma menina, você pode fazer certas brincadeiras com os dedos dela, né, porque simula uma parte que nós temos, né, no nosso corpo. Eu preciso falar explicitamente. Explique! Mais detalhes, Ken, por favor. Japonesa safada. Gente, não, parei, pronto, não vou falar mais nada, vocês me deixaram tímida. Agora eu tô curiosa. Começou, termina, ensina. Eu sou noob nisso, mão aí. Ensina. Nenhuma menina nunca pegou a mão de vocês, assim, porque que acontece? A mão, né, nossa, como é que eu vou explicar agora? Agora que entendi. Eu mostrei pra Simula ela. as nossas partes íntimas, então quando você começa a brincar, isso excita. Então essa coisa dela ficar despindo a mão dela da luva e tal, é muito excitante. Bom, parei, chega. Acrescentando aí sobre essa questão que você falou, Kay, sobre ele lamber a mão da jovenzinha, o que acontece? Uma das coisas que eu acho interessante, do ponto de vista histórico, o filme, enfim, é muito interessante para você ver, era vitoriana, século XIX, costumes, como é que funcionava. Agora, esse costume de beijar a mão
normalmente você só beijava a mão de mulheres casadas. Mulheres virgens, solteiras, enfim. Pressupunha-se que se fosse solteira era virgem, você apenas cheirava. Então ele lamber é realmente, assim, um abuso. Mas ele faz no meio do mato, ninguém tá vendo. Não, mas até ela se surpreende. Total. Usado mesmo. Inclusive, ele é super rico em detalhes da época. A gente vê bem essas diferenças de classe, como cada uma vive, sabe? A parte pobre é muito bem mostrada, assim, como era praticamente descartáveis os bebês abandonados. Então, assim, essa desumanização, essa falta de direitos humanos bem presente do século XIX, está tudo isso mostrado. Ele é muito rico em detalhes da época, então eu concordo plenamente com a Anak. Sim, todos os atores do filme estão muito bem. Eu não encontrei, sinceramente, nenhuma má atuação ali. Todos grandes papéis. O tio da Maud é nojento. A própria Maud consegue passar bem o personagem dela. A Susan também é excelente. O rapaz, que é o sedutor lá, é um nojento. Você fica com nojo profundo aquele cara. Toda vez que você vê ele inala isso. Bom, mas preparem os seus coraçõezinhos, porque a gente sofre assistindo esse filme. Sofre bastante. Eu quis desistir várias vezes, mas enfim, já gostava das personagens e não pude. Tive que realmente assistir até o final e ver o desfecho. O filme é baseado na obra homônima de Sarah Waters, que infelizmente não tem em português, mas eu vou pôr o link para a versão em inglês que eu achei do PDF. Mas se a gente encontrar português ou se alguém tiver, posta aí pra gente. Porque com certeza, pense, o filme foi feito com 2 episódios de 1h30. Então, o livro deve ter muitos detalhes que não foram transpostos pro filme. Mas mesmo assim o filme continua sendo uma excelente adaptação. Recomendo a todos, não só pela trama, mas pelo caso lésbico das duas ser tratado de uma forma bem natural e não ser o foco da história. E pelo próprio contexto, né? Porque é um filme de época. Normalmente os filmes com essa temática lésbica, dificilmente você vê um filme de época. Você tem esse, se eu não me engano, aquele Velvet também é. Velvet é da Sarah Waters também. O estilo dela é esse. Ela escreve elas de época voltada para meninas que gostam de meninas. Pois é, então. E eu acho isso enriquecedor, assim. Eu vou dar minha opinião. É um dos melhores filmes com essa temática que eu já vi. Bom, meninas, então esse é o Fingersmith. O link vai estar ali para download no corpo da mensagem do podcast. E vamos ao nosso primeiro tema. O quê? Você vai falar sobre a gripe suína? Meninas, então, tomem cuidado com a gripe suína. Nós vamos mostrar agora o que fazer para não pegar a gripe suína. Não se pega. Então, tudo se... Então vamos ao primeiro tema, que foi sugerido pela ouvinte Xerox. Um beijo para ela, inclusive, que propôs vários temas aí, uns 5 temas diferentes, e nós escolhemos esse porque julgamos bastante interessante, que com certeza retrata a realidade de muitas das meninas lésbicas e bissexuais. Que é o seguinte: a dificuldade das meninas do interior em relação às meninas das cidades grandes. O que você acha, Kay? Começando por você, que é uma menina metropolitana, já viveu no interior. É ótimo, né? Porque na verdade você vai perguntar pra pessoa que realmente não viveu isso, então eu não tenho a mínima noção das dificuldades. Porque a única coisa que acontece eu nunca tive esse tipo de problema por aqui, mas já escutei muita gente falar sobre o preconceito e não sei, acho que cidade do interior realmente tem um pouco mais de preconceito. Mas eu nunca passei por uma experiência dessa pra tá dividindo aqui agora. Anak? Eu não experimentei isso, porque, por exemplo, eu já passei em algumas cidades de interior, mas não vivi, porque é aquilo, eu sou carioca. Então as pessoas, qualquer comportamento divergente, elas já pensam, é carioca, né? Tinha que ser. E aqui no Rio de Janeiro, a situação tende a ser mais tranquila, pelo menos nos lugares onde eu frequento. Apesar de eu saber que em alguns municípios do próprio estado do Rio de Janeiro, há um pensamento mais fechado, mais interiorano talvez, uma ideia mais fechada sobre isso, e aí fica mais complicado, principalmente em alguns lugares onde a igreja é mais atuante. Então locais mais pobres onde a igreja é mais atuante tende a ter um nível maior de preconceito, mas não é uma lei. Eu não experimentei isso porque eu vivo no Rio de Janeiro, né, na capital mesmo, e os lugares onde eu interajo não são assim. Mas já ouvi falar que, por exemplo, em outras cidades do próprio município do Rio de Janeiro,
Janeiro, a aceitação já não é tão tranquila, a dificuldade em encontrar meninas, porque aqui na cidade grande é uma coisa, né? Muita gente vem pra cá, inclusive para conhecer as meninas. No interior você tende a se ocultar mais, ou ficar mais descarado, né? Quando alguém porque você já percebe, aquilo já cria uma situação, todos se conhecem, então imagino que as dificuldades perpassem por aí. Eu acho assim, que a grande diferença entre os dois é o seguinte: na cidade pequena, eu falo isso porque eu moro numa cidade pequena, quer dizer, relativamente pequena, é mais gueto, é aquele negócio assim, tem aquele gueto fechado das lésbicas, aquele gueto fechado das lésbicas, até você descobrir que ele existe, quando você é lésbica, vai um tempo, porque, e até você entrar nele, eu já vi casos de meninas que se arriscam aí sozinhas nesse tipo de balada, pra ver se elas conseguem conhecer alguém, fazer alguma amizade, pra elas poderem adentrar esse gueto e começar a ir lá, porque é mais fechado mesmo, geralmente são lugares com muros altos, enfim. Aqui mesmo tem uma boate GLS e você não vê ninguém que tá dentro, só depois, só ali na frente, no máximo, se você vê a pessoa saindo da boate. Então, já na cidade grande, como tem muita gente, é uma população bem maior, o povo já tá mais nem aí, entendeu? Mostra a cara, tá pouco se danando, porque tem muita gente, até alguém descobrir, até alguém ir lá fazer fofoca pro seu pai, pra sua mãe, demora muito. Já na cidade pequena não, como é cidade pequena é muito mais fácil você ver uma face conhecida, então tem muito do gueto, mas eu não acho assim que a dificuldade para as meninas do interior seja tanta, porque eu falo por aqui tem um lugar sim, se a menina descobrir que esse lugar existe, passar a frequentar, é questão de tempo que ela conheça alguém, não é tão complicado. A grande dificuldade é chegar, é adentrar o gueto. Bom, eu concordo e discordo um pouquinho com cada um. Eu acho que é complicado sim, eu acho que difere de regiões, difere de população. Eu acho que a grande questão de cidades grandes para cidades pequenas é a visibilidade. Às vezes é complicado, você realmente, como a Adele falou, você fica mais aparente quando é uma cidade menor, as pessoas se conhecem mais. E eu acho que você acaba tendo dois tipos de comportamento. Óbvio que dentro desses dois pode ter uma gama de diferenciação, mas eu tô falando dos principais, por exemplo. Ou você é uma desbravadora de caminhos e você vai lá e vive as suas experiências independente do local que você esteja, ou você tende a ficar um tanto mais recolhida porque é mais difícil realmente você se colocar lá, né? Você se tornar... Você tem muito medo de se tornar visível. Eu falo por mim mesma. Eu sou de Fortaleza, pra quem não sabe. Então, assim, não é uma cidade pequena, pelo contrário, tem 2.500.000 de habitantes, mas é lá no Nordeste. Posso fazer uma observação antes de você continuar? Uhum. Não só essa história de cidade grande e cidade pequena, porque, na verdade, a maior reclamação que eu escuto é exatamente isso que você está falando. É uma questão de região Nordeste. Lá não tem essa diferença de, acho que cidade grande e cidade pequena. O preconceito lá é muito maior, não é? Na realidade, em Fortaleza, nós já vemos esses guetos que a Adele estava falando. Assim, já tem áreas mais coloridas, digamos assim, né? O PC, enfim, o Dragão do Mar, são áreas que você tem uma certa liberdade, onde há uma tolerância maior, até porque são áreas muito universitárias. Mas, em geral, é complicado, sim. Eu acho que, pelo fato de muitos de nós, por lá, ainda sermos armarizados, ainda tem uma coisa muito provinciana em Fortaleza, por exemplo, e no interior nem se fala. Então, eu acho que fica mais pesado por conta disso. Eu recebo muito mais e-mails de meninas da região Nordeste do que meninas do interior fazendo esse tipo de reclamação. Não, é verdade. Lá ainda é muito complicado. Eu, inclusive, vim para o Sul também para me libertar um pouco disso, porque eu tive a opção de ir para outra cidade do Nordeste para continuar meus estudos lá, fazer doutorado lá, e não quis, justamente porque eu sabia que eu ia estar vivendo o mesmo tipo de pressão social. Então, vim para o Sul também por conta disso. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que no interior você acaba sendo mais cuidadosa do que na capital, sabe? Eu tiro por nós mesmo. A gente caminhava na Paulista de mão dadas aqui no interior, a gente já não faz isso. Então, eu acho que, assim, há cuidados que você tem a mais quando você está em áreas menores, realmente, em áreas que o olhar está mais próximo de ti. Então, eu acho que é uma temática absolutamente relevante. Eu, assim, pelo blog, muitos e-mails acabam me chegando e é incrível a quantidade de meninas que vêm sem saber como viver aquilo tudo que elas estão sentindo. Então, assim, é complicado. Eu sempre falo e tiro por mim, pela minha própria experiência mesmo, que, assim, se tu tá numa situação dessa, seja uma cidade
pequenas de interior, que não te dá tantos meios de vivenciar tudo isso, ou seja, uma cidade grande, você também se sente acuada por um motivo ou outro, faz um preparo interno, sabe? Eu acho que as pessoas ficam às vezes, não conheci ninguém, vou atrás. Não, eu acho que aparece, mas para aparecer tu tem que estar aberto, e para tu estar aberto tu tem que estar preparado. Então assim, usa um tempo de conhecimento, de preparo interno, usa da internet. Quando você estiver preparada, tenta achar meios dentro da tua cidade, dentro do ambiente que tu vive, que permitam você viver isso. Eu, inclusive, recebi um e-mail semana passada por uma das leitoras do meu blog, e ela falava, nossa, eu não sei se eu sou lésbica, eu realmente não sei, nunca tive a oportunidade de viver nada, tenho medo, por várias questões lá que ela explicitou no e-mail, que eu não vou colocar aqui, mas a grande questão era, você pode me ajudar a dizer se eu sou lésbica ou não? E a questão é que eu acho que, saindo um pouquinho dessa cidade pequena, cidade grande, porque eu acho que isso acontece em tudo que é ambiente, talvez as cidades pequenas só ajudem você não ter, às vezes, tanta experiência, mas isso depende mesmo da pessoa e do contexto em que está inserida. Mas a questão é que, para as meninas que estão vivendo esse conflito, sou ou não sou lésbica, eu gostaria de falar a mesma coisa que eu falei para essa garota que me escreveu. Parem de tentar se rotular no momento, sabe? Se deixem viver a vida, se deixem, não sei, se deixarem encantar pelas pessoas que lhe encantam, deixa o tempo passar, porque eu acho que no momento que tu for experienciando a tua própria vida, for vendo as pessoas que te chamam a atenção ou não, quem te toca, quem te encanta, quem não te encanta, você vai saber. Quando chegar a época certa, você vai saber. Eu só acho que as pessoas têm que parar de pensar em gênero, em sexo, como algo tão limitado e envolto em dualidade, não é lésbica hétero, não é homem mulher, não, entre isso há várias outras gamas, entendeu? Então, vive a tua vida e se observe. Eu acho que o autoconhecimento é a melhor coisa. Não tem como alguém dizer, você é lésbica, você é bi. Eu vou dividir uma experiência pessoal, porque eu nasci numa cidade um pouco menor que São Paulo. Então, quando eu comecei a ter dúvidas quanto a isso, eu realmente não conseguia ver nada na minha cidade. Eu falava, só tem eu? E quando eu decidi realmente que eu queria experimentar a coisa, eu não fiquei com essa dúvida de se eu era lésbica ou não. Na verdade, eu queria experimentar. Eu fui pra uma boate, experimentei, não gostei de beijar uma menina a primeira vez, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui tentar de novo e depois, numa segunda vez, eu realmente achei que era o que eu queria. Então, é isso mesmo que você falou, Helena. Às vezes, deixa a coisa acontecer, sabe? Quando aparecer uma oportunidade de você parar pra pensar, você pode experimentar. E aí você vai saber, mas deixa as coisas acontecerem. Mas, claro, com todo o cuidado do mundo. Que se você tá numa cidade pequena, se você for vista e você realmente não gostar da coisa, aí pode ficar complicado pra você. Mas vou contar que eu mesma aqui no Rio de Janeiro, inicialmente eu não tinha noção, porque eu não morava na Zona Sul. Pois é, eu também não tinha muita noção. Eu morava numa cidade um pouquinho maior, mas por incrível que pareça, a cidade que eu morava, quando eu me descobri, eu nunca fui num lugar gay lá, que foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a primeira menina que eu fiquei, eu conheci pela internet. Então, eu acho que a internet ela é muito válida. Nosso bem. É exatamente isso. Eu já morei aqui na capital desde os meus 10 anos, mas eu não morava num desses bairros que são mais cosmopolitanos, né? Bairros mais chiques, como o bairro da Zona Sul, que tem o maior número de turistas. Então eu realmente não tinha a menor noção de que isso existia. Aí comecei a ir para as boates na Zona Sul e aí tive também a minha primeira experiência. Agora, a minha primeira experiência, eu cheguei à boate e cheguei, a ter a experiência porque eu conheci pessoas na internet que me levaram pra boate e que depois, enfim, eu desenrolei. Mas tudo começou pela internet. Hein? Eu acho que, assim, pras meninas que estão em cidade pequena, se ligarem nisso, sabe? A internet é real. Tá aqui a gente conversando com vocês aí, vocês com seus iPods, com seus MP3 players, e a gente tá, enfim, a internet une. Mas usa com cuidado também, que tem muita curva de rio, claro. Como minha avó falou. E tem muitos fake, então assim, cuidado, seja esperto. Pede foto, pede webcam, pede pra falar no Skype, faz toda a checagem, depois você encontra. Bom, meninas, vamos pro segundo tema do podcast, que todo mundo, se não quase todo mundo, já passou por isso em algum momento na vida. Foi um tema pedido por várias ouvintes, porque eu acredito que seja normal e acontece com todo mundo em algum momento da sua vida, a tal da diferença de idade. Anak. Eu realmente não vejo problema algum em diferença de idade, pelo contrário. Porque você é mais nova.
Não, olha só. Do ponto de vista histórico, essa Nossa. conversa sobre diferenças de idade é muito recente. Porque se a gente voltar no século XIX, por exemplo, era muito comum as pessoas terem uma diferença de idade absurda, porque tinha aquele parâmetro hétero, né, de que o homem inicia a garotinha, jovenzinha, na sua puberdade, e enquanto a mulher for fértil, ela tem que procriar. Esse preconceito, né, sobre diferenças de idade é algo muito recente. Agora, na minha perspectiva, eu realmente acho que não tem nada a ver. Pelo contrário, eu acho que a diferença de idade pode acrescentar, né, pode criar aí uma possibilidade de conhecer novos universos, até dependendo de qual é a diferença. Aí puxando até para o lado astrológico, dependendo da geração de alguns planetas, né, dependendo de qual mapa da pessoa, ela pode ter praticamente os mesmos planetas nos mesmos signos e ser de idades diferentes, né? Isso não vai mudar e isso vai trazer aí todo um conjunto parecido para as duas pessoas, mesmo que tenha uma diferença de idade, entendeu? Experiência é muito bom, quando a pessoa já passou por aquilo e você de repente está na situação de estar mais nova como eu. É ótimo porque, né, não tem risco de, por exemplo, você falar alguma coisa e a pessoa nunca viveu aquilo e criar várias neuroses em cima. Pelo contrário, sabe? Eu acho que diferença de idade é algo super tranquilo e benéfico, porque só acrescenta. Eu acho que como toda e qualquer situação desta vidinha de meu Deus. A pessoa tá cheia de chavões hoje, né? Eu tô. Frases feitas da Del. Oh yeah, fazer um Twitter. Bom, acho que como todas as situações, como eu falei, tem coisas boas e coisas ruins, mas é uma diferença. Diferença, toda e qualquer diferença, seja ela de idade, de comportamento, de classe social, de maneira de pensar, requer um cuidado. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: quando você namora alguém com uma diferença muito de idade muito grande, você tem que ter consciência disso. Eu acho que você não pode ignorar isso e ficar achando que é igual para igual. Você tem que ter consciência que a pessoa viveu, vamos supor, você seja a mais nova, que a pessoa viveu certas coisas que você não viveu ainda e que você tem certas disposições que ela já não tem mais. Então, eu acho importante encontrar um equilíbrio dentro disso para que não exista o que eu vejo acontecendo com muitos casais. As pessoas literalmente se submetendo, entendeu? A menina que é mais velha, ela acaba se forçando a frequentar um monte de programa mais jovem só para agradar a namorada e, de repente, não é aquilo que ela gostaria de estar fazendo. Ela está fazendo só para acompanhar a menina. Então, eu acho que você tem que pegar e encontrar o meio termo. Mas isso é em qualquer relação, né, Del? Qualquer relação você tem que encontrar um meio termo. Sim, como eu falei, qualquer relação vão haver diferenças. E eu acho que essa diferença de idade deve ser tratada como uma diferença de idade. Você tem que ter a compreensão, assim como você vai ter que ter a compreensão em outras situações. Por exemplo, vamos supor, diferença social. Uma é muito rica, a outra já veio de uma origem mais humilde. É claro que vão ter que ser feitos ajustes ali. No próprio filme que a gente falou no começo, aparece isso. Existem ali as diferenças, uma toda simples e a outra extremamente refinada, extremamente sábia, sabe ler, sabe não sei o quê, mas cada qual com seus prós e seus contras. Eu acho que idade é um nome muito errado. Eu acho que os anos deveriam ser contados em amadurecimento. Um amadurecimento, 3 amadurecimentos, 4 Parabéns. amadurecimentos. Muito bom. Porque depende muito. Tem gente que tem 26 anos com idade de 16. Então, assim, eu acho que sempre vai depender bastante da pessoa, da carga pessoal que ela tem, enfim, da visão que ela tem por sobre a vida. Agora, um cuidado que eu acho que deva ter, e aí eu concordo com a Del, é que, às vezes, se está em fases da vida muito diferentes. Quando a gente fala de fases diferentes, já é um pouco mais complicado. Eu acho muito mais complicado do que a idade diferente. Porque, às vezes, os teus gostos, ou os teus, como ela disse, os programas, ou a tua visão mesmo, não vai se encaixar com a daquela outra pessoa. Aí eu acho que deve ter um cuidado maior, aí eu acho que deve ver se vão bater mesmo a longo prazo, se vai dar certo a longo prazo. Mas tirando isso, se os dois estão de bem com isso, eu acho que não há problema algum, não. Eu, pelo menos, não vejo. Eu acredito que não dá mesmo. Existe uma ponte muito grande quando você namora com uma menina mais nova, que ainda não viveu algumas coisas. Porque você
Vamos supor, você tem 30, 35 anos, você teve um tempo para viver. Se você passou por as suas experiências e não amadureceu, ótimo, né? Você acabou não aproveitando sua vida e entra no que a Helena falou, de que a pessoa não tem amadurecimento suficiente. Mas você teve seu tempo de viver. Uma menina mais nova, ela ainda não teve esse tempo de viver. Então ela vai ter ainda pela frente um tempo onde ela vai poder amadurecer ou não amadurecer. Isso muda muito uma menina mais nova. Então você não sabe o que vai acontecer. Aí entra também o que a Del falou. É uma questão de você conseguir organizar as coisas que você está vivendo. Mas você tem que estar consciente de que nesse meio tempo dessas diferenças, desses anos que você vai viver, a pessoa que está com você pode mudar muito. Eu acho muito mais difícil uma pessoa mais velha mudar do que uma pessoa mais nova mudar. Porque eu já vivi muitas situações desse tipo. A pessoa mais nova, ela acaba encontrando outros caminhos pela frente dela. Mas sempre existem os dois lados da moeda. Eu não posso reclamar, porque existem relacionamentos também onde a diferença de idade não conta. Porque entra o que a Helena falou. Eu acho que é muito mais uma coisa de fase. Quando as duas pessoas estão na mesma fase, querendo as mesmas coisas, desejando os mesmos caminhos, é completamente diferente de uma pessoa que quer uma coisa e a outra quer outra. E aí já não entra mais idade. Mas eu acredito na ponte, porque assim, eu tenho muito medo de me envolver com meninas mais novas. Gato escaldado sabe como é que é, né? Esta é a minha opinião. A questão de você perceber que existe uma diferença, isso em qualquer situação. Se vocês moram em contextos diferentes, como a própria Del falou, se vocês têm diferenças sociais, se você, hoje em dia ainda acontece, de repente, diferenças étnicas, por aí vai, você sempre vai ter que se relacionar com a sociedade de uma maneira diferente. Agora, no relacionamento internamente, eu acho isso super... Depende do respeito, e respeito tem em qualquer relacionamento. Porque mesmo pessoas da mesma geração, da mesma idade, podem ter maneiras de encarar o mundo e maneiras de reagir e agir completamente diferentes. E pessoas com idades diferentes e gerações diferentes terem pontos em comum. Então, assim, é que eu não acho que isso serve como julgamento. Agora, eu entendo, claro, a perspectiva da Kay de que a mudança, e eu acho que vale da mesma maneira. Você encontra pessoas de gerações anteriores que têm certas posturas muito rígidas, né? Inclusive também em relação a assumir, não assumir, por aí vai, em relação com a família, e que hoje, e gerações mais novas, né, gerações mais recentes, que já não tem essa perspectiva e isso pode gerar um conflito. Agora, não vejo realmente como problema. Eu vou resgatar duas coisas. Uma, autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer bem para saber o que ela quer, o que ela espera de um relacionamento, até que ponto ela quer que isso seja sério ou não, ou se ela tá brincando, ou se é uma fase na vida dela. Segundo, você fica com uma pessoa porque você acha que não existe outra, entendeu? Por mais que tenha, principalmente quando as meninas têm a sua primeira vez. Aí eu vou falar que eu também já tive relacionamentos onde eu tinha a mesma idade, as duas mesmas idades, e a menina que estava comigo não tinha experiência suficiente e precisava viver algumas coisas que ela mesma não enxergava viver. É isso, é você saber que você não tem que ficar obrigado com uma pessoa porque você acha que só tem aquela pessoa no mundo, ou é a sua primeira namorada. Saiba bem do seu relacionamento, porque daí as diferenças de idades não vão ser tão complicadas de se lidar. Eu acho que é questão de respeito, entendeu? Principalmente, a Bruna até escreveu uma vez um texto sobre isso, não esse Panela Velha, tá no site agora. Esse Panela Velha foi ótimo, né? Eu me senti super bem com isso, né? Porque só para avisar para todo mundo, eu sou a pessoa mais velha desse podcast. Que boba, a diferença é gigante. Gigantíssima. É, como se fosse assim. Olha, gente, 2 anos de diferença para vocês hoje em dia, dá para fazer uma faculdade. Olha só, eu prefiro me abster. Valeu? Dá pra fazer 2 faculdades, pós-graduação. Bom, então o importante é respeitar o outro, respeitar a si mesmo, ver do que você está abrindo mão por causa do relacionamento, o que você é obrigado a engolir. O respeito é essencial, ele tem que haver em qualquer relacionamento. E agora vamos para a parte divertida do podcast. Uhul! Word. Helena! Eu tinha escolhido uma para falar aqui, né? Mas eu fui usurpada. Vocês têm a mania de ficar dividindo mulher, né? É impressionante, né? Não. Eu acabei saindo dela, apesar de eu gostar muito. Você não vai falar ela? Acho que não. Ah, bom. Que boba. Não, Enfim, a Drew Barrymore tá com um novo filme aí, da qual ela é a diretora, tá estreando muito bem, as críticas estão ótimas. Então, assim, ela voltou na minha lembrança, né? Como chama? Angels, né? Charlie's Angels. Como chama, gente, em português? Pantera. As panteras. Panteras. A pantera de minha preferência.
referência. Então, assim, a Drew Barrymore, eu acho ela uma fofura, acho que ela se difere bastante das atrizes hollywoodianas, até por conta da própria beleza dela, que é muito diferente. Adoro a doçura que emana nela, a inteligência que ela sempre passa quando ela se coloca, quando eu vejo alguma frase dela por aí, que é bem diferente de atrizes como Megan Fox da vida. Então, assim, eu acho que ela é um pacotinho bem legal, de cérebro e de beleza e de fofura. Então, minha horror dessa vez é a Drew Barrymore. Ok. Eu? Bom, vou aproveitar a carona. Hoje eu tô com uma carona com a Helena, né, Helena? Nós estamos assim numa sincronia hoje, né? Porque eu não costumo olhar pra loiras, né? Senão minha namorada me bate. Mas assim. Essa semana, não sei por que as loiras têm me chamado a atenção. Já vi uma doutora no House, já vi várias coisas. E aí, como eu fui assistir a volta agora do Big Bang Theory, Penny me chamou muita atenção. Tudo bem que ela tem aquela comissão de frente, que é muito difícil você não olhar, né, pra uma pessoa com uma comissão de frente daquelas. Mas realmente ela me chamou a atenção dessa vez. E ela tem um nome bem curioso, né? Kelly Kuo, um nome artístico. Ela é prima do Francisco? No Francisco, Ai, como vocês são, né? Ela tem um tio brasileiro, né? Engraçado, só desse podcast. O pior que as três falaram, cada uma pior que a outra. Que tava falando sobre o nome da menina, ué. Quantos loucos você conhece? Eu nem lembrei do cara, meu. Claro, você não tava pensando no cara, né? Não mesmo. Definitivamente. Bom, então, meu horror fica com a Penny do Big Bang Theory e a sua comissão de frente. O seu cuoco. Querido. Ana. Minha horror é de True Blood, que, aliás, na segunda temporada está ótimo. E a minha horror, ela aparece na segunda temporada intensamente. É a Marianne, né? Que, na realidade, o nome dela é Michelle Forbes, que, segundo a Adele, também trabalha na Battlestar Galactica. E num outro seriado, eu acho que é Terapeuta ou algo assim, eu não lembro agora o nome, mas é um desses seriados de psicanálise que estão circulando por aí. Mas eu gostei muito dela, ela é uma atriz extremamente, assim, marcante pela forma, principalmente em True Blood, porque ela trabalha com o olhar, ela trabalha literalmente, você percebe a fertilidade nela, você percebe como ela envolve, trazendo bem o arquétipo do que ela é, que eu não vou ficar dando spoilers aqui, mas de qualquer forma é uma mulher e tanto. E especificamente em True Blood ela tá assim, fantástica, porque ela consegue seduzir plenamente. É isso, a minha horror. O horror, eu vou levar um tapa, mas tudo bem. Eu ia falar uma do True Blood também, que eu acho muito bonita, que é a Evan Rachel Wood, mas a Evan Rachel Wood, ela é muito menininha, assim, ela não tem aquele clique, assim, mais de mulher. E aí, esses dias recentemente, estava aqui assistindo um trailer novo de um filme ridículo do Denzel Washington, que vai sair em 2010, e eu vi a Mila Kunis nele. Aí eu lembrei da Mila Kunis. Não é, ela tem muito mais jeito de mulher. A Mila Kunis, ela é a Jack do That 70 Shows, é uma morena, e ela interpretou a Angelina Jolie em Gia, quando a Angelina era criança, né? E agora ela cresceu e virou uma mulher muito bonita também. Então, minha horror fica pra ela, e ela... Nossa, estamos aqui com duas horrors loiras e duas morenas. Que chique. Bom, meninas, essas foram nossas horrors. E nos despedindo aqui do nosso 8º podcast. Hoje quem vai fazer a escolha musical é a Anak. A música que eu escolho é a música Black is the Color, da banda irlandesa The Corrs. Essa banda é formada por 3 irmãs e um irmão. E ela tem como uma de suas principais características o interesse da banda por músicas tradicionais celtas, irlandesas. E essa música em específico faz parte do álbum Home, que é um álbum que só tem músicas celtas, né, músicas tradicionais, uma forma de celebrar assim, as origens. Mas o que eu acho interessante é que essa vocalista, a Andrea, ela é uma fofa e ela consegue assim transmitir muita emoção na sua voz, que é uma voz aveludada. Enfim, é uma música muito bela e que me capta muito por se preocupar com detalhes que realmente fazem parte dessa ideia do amor. Então, eu gostaria de me despedir, mandar um beijo para todas que escutaram, comentem, façam sugestões, é importante ter o feedback de vocês, como eu sempre ressalto. Meninas, um grande beijo, obrigada por estar escutando a
gente, comentem aí e continuemos essa conversa sempre. Beijão. Isso aí, meninas. Beijo e até o próximo podcast. Beijos, meninas. E aproveitem a primavera, que é um período agora onde tudo pode florescer. Aproveitem este período da melhor maneira possível. Beijos em todas. Black is the color of my true love's hair. His lips are like some roses fair. He has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground whereon he goes. How I wish that day would soon come when he and I can be as one. To the Clyde, and I mourn and weep. For satisfied, I never sleep. I write him a letter, just a few short lines. And I suffer death 10,000 times. Black is the color of my true love's hair. His lips are like some roses fair. He has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the girl